pretender ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal é lógico tudo sobre a vitória do Tricolor Paulista, a primeira no Campeonato Paulista e novidades sobre o Lucas Moura. Então, vambora pro vídeo. Eu volto aqui da Arena Fonte Luminosa, já vazia, mas mais de 11 mil torcedores acompanharam a primeira vitória do São Paulo no Paulistão e, consequentemente, na temporada. Foi de virada, foi num gramado encharcado, principalmente no primeiro tempo, choveu muito na região 2 horas antes da partida e foi com um homem a menos em campo nos últimos 25 minutos, já que Pablo Maia recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso na metade do segundo tempo. Rogério Ceni promoveu estreia de 3 jogadores, Mendes, Alan Franco e David. O David mal treinou durante a semana, já começou como titular e fez o gol de empate aproveitando um cruzamento de Igor Vinícius. E foi pauta da coletiva do técnico São Paulino. O David não costuma fazer tantos gols, na verdade. Ele é um jogador muito de força, de lado e para assistir ao 9. O David é uma oportunidade de mercado. Não imputem o David ao meu pedido, jogador. Vamos parar com essa relação, que ela é besta, ela é boba. As pessoas quererem fazer de conta que... Não, o David é uma necessidade que nós temos de um jogador de lado. E é o jogador mais barato que nós poderíamos conseguir no mercado para fazer essa função. É um menino trabalhador, bom. Acho que ele fez um jogo mediano, um jogo razoável. Fez um gol importante para nós. Mas eu acho que ele pode melhorar bastante. Ele treinou, chegou na segunda, treinou terça, treinou quarta com a gente. Eu precisava dele nessa função, que é a que ele está acostumado. O David é uma opção que nós temos dentro de um sistema de jogo. Se não fosse o David, seria um outro jogador, né, como nós havíamos já pedido outros jogadores. O gol da vitória aconteceu no finalzinho da partida. O cruzamento de Pedrinho, que entrou muito bem, foi elogiado por Rogério Ceni. O Caleri só resvalou de cabeça e o Galopo, com o gol aberto, fez 2-1 São Paulo e falou com exclusividade à ESPN sobre seu gol que determinou a vitória tricolor. Sí, no sé se essa bola entrava sozinha, eu toquei a bola não sabia se entrava ou não, mas podia ser o gol do Caleri também, mas merecíamos a vitória porque fuimos superiores, sofrimos a última jogada, mas creo que a equipe foi superior. Agora o São Paulo pensa numa sequência de clássicos pelo Paulistão. Domingo tem o Palmeiras no Allianz Parque. Na quinta-feira da semana que vem, a Portuguesa no Morumbi. Sim, a Portuguesa é clássico. E depois o Corinthians novamente no Morumbi. Informações do São Paulo, direto aqui de Araraquara, Eduardo Afonso para os canais ESPN. Segue o Sport Center com você, Xará. Agora, hein? Obrigado, Edu. Números do David, eu gostei, hein? Põe no DVD, põe no David, boa. 69 minutos, jogou o recém-chegado David. Fez um gol, 4 finalizações, foi o segundo que mais chutou a gol, uma finalização certa e 6 ações na área rival. E o Galopo fez o outro gol. Vai ver o número do argentino, que tá falando bem português, hein? Tá aprendendo legal. 23 jogos, ele foi titular em 7, né? Apenas 30%. Uma média de 40 minutos por jogo, aproximadamente. Fez 2 gols, hoje foi o segundo. Um chute e meio por partida, 12,8 passes certos, em média, e 2,6 duelos vencidos. Ele que fez o gol contra a Ferroviária. Não sei se não roubou o gol do Caleri. Acho que a bola ia entrar, mas tudo bem. Tá computado para ele, o Caleri não ficou bravo, não. Tá tudo em casa. Elton, eu estava aqui pensando com os estreantes, né? O Alan Franco, o David, o Mendes. Eles mal devem se conhecer, né? O David, de repente, olha para trás e chama o cara de Alan Mendes, porque chegaram agora. Mas é isso. Acho que foi uma boa estreia dos 3. Queria a sua opinião, em especial do Mendes, que foi escolhido o melhor jogador da partida. Foi fundamental para o gol de empate, por exemplo, lançando a bola por cima, foi o criador intelectual da jogada, né? Eu acho justa essa menção ao Jackson Mendes, que para mim, de fato, foi o melhor jogador em campo, né? É um jogador que vai funcionar muito bem nesse esquema do Rogério Ceni, de muitas vezes jogar com apenas um volante, uma linha de 4, um 4-1-4-1, né? O Nestor fez essa função, por exemplo, ele jogou ao lado do Luciano praticamente, o Luciano caindo mais pela esquerda, o Mendes mais pelo lado direito, muitas vezes trazendo o jogo por dentro também, quando o campo permitiu, e isso é importante salientar, né, Edu? A análise pode ser distorcida por conta do cenário em que o jogo se apresentou. Um gramado pesado,
do lado esquerdo, principalmente, como a gente está vendo aí os lances, né, do lado esquerdo do ataque do São Paulo, sentiu dificuldades por ali, o gramado um pouco mais pesado. No segundo tempo, talvez a drenagem absorveu mais a água, a bola correu um pouquinho mais, mas não foi o suficiente também para deixar o jogo fluido. Então, dentro desse cenário, o Mendes se destacou muito bem. O David, você falou, né? Eu acho que o Rogério também meio que tentar colocar panos quentes nessa história. É um jogador que ele pediu, isso é fato. O cara trabalhou com ele no Cruzeiro, no Fortaleza. É um jogador que ele conhece muito bem e é normal que o técnico peça um jogador da sua confiança, né? Dentro da disponibilidade do mercado e do orçamento que o São Paulo tem para contratar o jogador. E, de fato, não é um jogador finalizador, não é um jogador que há 10 meses não fazia um gol. Então ele apareceu muito bem na área, conseguiu essa cabeçada ali que houve o desvio e acabou fazendo o gol de empate. Foi um São Paulo que se superou também, e isso é importante, um time que com um a menos manteve o ritmo, as mudanças feitas, a entrada do Galopo também ali no meio para suprir essa ausência de um jogador expulso, para tentar fazer o São Paulo ainda ter a bola no campo de ataque. Foi um time que buscou o gol até o final e acho até que mereceu vencer. No primeiro jogo, fez um jogo de muita finalização, mas de pouca criatividade. Com a adversidade do campo, o cenário poderia ter se repetido. Mas com o Mendes ali muito bem. Foi um jogador que fez a diferença no meio-campo. A movimentação do Luciano, principalmente na reta final do primeiro tempo, né? Depois que o São Paulo acabou sofrendo o gol de fora da área. E o David também se movimentando pelo lado esquerdo. O São Paulo começa a ter aí algumas faíscas de esperança de que o time pode render melhor. Ainda não é o suficiente. Não tem um elenco recheado para fazer o time manter essa média durante boa parte da temporada. Mas a gente sabia que não podia ser pior do que foi no primeiro jogo do ano. E o Pablo Maia fez uma bobagem, né? Um cartão amarelo por reclamação, um segundo por um carrinho, que era obviamente... eu falei Nestor, mas foi o Pablo Maia. Foi uma tremenda bobagem. Estou começando a temporada também. Uma posição que tem disputa ali, então isso começa a pesar contra o jogador que pense o que fez e repense. Agora, isso torna também a vitória mais heróica, né? Com 10, é aquela vitória que dá um sentimento de força para a equipe e o torcedor gosta disso. Vamos ver mais do que disse o técnico Rogério Ceni depois dessa vitória 2-1 de virada sobre a Ferroviária. Fala, Rogério! Nós merecemos a vitória contra o Ituano em casa, ela não veio hoje. Nós tivemos 10 minutos iniciais muito ruins, porque quando eles vieram do aquecimento eu perguntei como estava o campo. E eles mesmos falaram para mim que em determinados lugares a bola não estava rolando, estava parando e estava escondida a água embaixo da grama, não aparecia, não tinha poça d'água, mas a bola parava. E eu mostrei para eles, então nós vamos fazer as bolas longas no Caleri, saímos todos de trás e começamos tocando bola, já iniciamos o jogo tocando bola para trás. Eu acho que o Alan Franco pecou nesses 10 minutos e foi se recuperando ao longo do jogo, no segundo tempo fez um ótimo jogo. Eu acho que tanto Alan, quanto o Mendes, quanto o David ainda podem melhorar a parte física, né? Eu acho que os três fizeram um bom jogo, o David fez o gol, mas eu acho que ele pode evoluir ainda mais, eu acho que ele pode jogar mais do que ele jogou no dia de hoje. Hoje, então, com essa posição aí resolvida, você vê alguma carência que você precisa resolver no time do São Paulo? Urgentemente de um lateral esquerdo, isso não é, mas é uma coisa que eu já conversei com a direção, já sentei, conversei com o presidente. Nós sabemos a dificuldade de dinheiro para a contratação, né? Mas a urgência é um lateral esquerdo. E eu também gostaria de ter um jogador que pudesse auxiliar o Caleri para que ele não precisasse desgastar tanto. São essas duas peças que a gente ainda procura no mercado. Deixa eu te falar, o Luciano joga exatamente... Ele recebe todas as bolas que ele recebeu nesse jogo. Se você pegar do ano passado, é no mesmo lugar. O Luciano joga sempre de costas, porque ele não é um 9. Ele sai... Eu disse para ele, eu quero você de 9. Ele falou, de 9 não dá para mim, professor. Eu não gosto. Então ele é um cara que sai da posição de segundo atacante e vem receber as bolas no meio. Agora ele não precisa fazer mais esse movimento, ele já está muito mais à vontade no meio, ele joga na exata função que ele fazia no ano passado. Vamos parar também, é outro fantasma que estão começando a criar, que o Luciano está fora. Não, o Luciano é o segundo atacante, a única função que ele tem a mais é de, muitas vezes, marcar o primeiro volante. Tá, e São Paulo teve 62% de posse de bola na partida, deu 26 chutes a gol contra 7 da Ferroviária. E é isso, Elton. Ele precisa de uma opção para o Caleri, uma opção para o Wellington. Deixou claro que o São Paulo ainda precisa de reforço, especialmente nessas duas posições. E o Luciano, ele cita
porque vem sendo criticado pela torcida nesses 2 jogos, abaixo daquele Luciano que tantas vezes teve o nome gritado no Morumbi, né? A torcida gosta do Luciano, mas está vendo ele abaixo nesse começo de temporada, Elton. Como disse o Rogério, né? Ele agora tem uma função adicional à posição que ele se consolidou, principalmente na busca ali de uma marcação sem bola. Um time na recomposição defensiva, ele vai voltar um pouco mais. Então, muitas vezes quando o São Paulo recupera a bola, a depender do setor do campo, ele está na intermediária. Então ele tem que voltar para o ataque e fazer esse movimento o tempo inteiro, desgasta o jogador e requer adaptação. Eu discordo, eu acho, viu, Edu, que não precisa de uma opção ao Wellington, não. Precisa de um titular para a lateral esquerda. O São Paulo precisa de um jogador para aquela posição para chegar como titular. Vai ser difícil. É muito complicado achar um jogador nessa posição, né? O presidente Rogério Ceni jogaram bem, hein? O Rato jogou bem, o David estreou sem treinar e fez gol, e o Mendes jogou bem. Aí também entrou o Galo, porque o Ceni não vai muito com a cara no final, e fez o segundo gol. O fato é que o São Paulo venceu por 2-1, e eu quero saber do Arnaldo e de vocês. São as caras da felicidade. Arnaldo, gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Bom, Tironi, eu adorei, porque ganhar de virada, fora de casa, nessas condições, aí nesse ambiente, entre aspas, hostil, eu tive que mudar, você tá, né? Então, eu tive que mudar de local para buscar a virada, entendeu? Com a nova geração empurrando para a virada. E acho que o São Paulo, na verdade, agora falando sério, o São Paulo fez um jogo bom até entender minimamente as condições do campo. Depois que entendeu minimamente as condições do campo, já estava perdendo por 1-0. Dos 20 em diante, dos 20 do primeiro tempo. Exatamente, mais ou menos por aí, né? Enquanto tentou jogar no chão, fez falta boba tal, e estava perdendo por 1-0, foi uma presa fácil para um time que eu acho bem treinado, forte fisicamente, com alguns jogadores interessantes, e parecia que não ia conseguir nunca. E quando melhorou, começou a se impor, empatou e dava pinta de virar, teve um jogador expulso. Aí você fala, o que vai acontecer? Substituições para lá, para cá, e consegue virar. E acho que é uma virada importante para o início de temporada, esses homens do presidente. Nós vamos analisar todas as escolhas, as trocas. Tem muitos recados colocados nessa partida para essa temporada, né? Vários. Sim. Várias atuações importantes, estreias, como você mesmo disse, segundas partidas de outros jogadores. E acho que, para não dizer que foi tudo ótimo para o São Paulo, tem uma grande questão. O time foi, de novo, o titular, com as 3 estreias. Jogou quinta-noite num campo pesadíssimo, com 1 a menos. E agora tem um clássico aqui com o Palmeiras, do meu amigo Rogério, aqui, que já está vendo o jogo do Palmeiras. Ele vai me informando aqui. Ele estava crente que o jogo tinha acabado 1-1 para o São Paulo. Aí ele foi ver Galopo 88. Sabe aquele score? Ele só vê coisa em inglês. Galopo 88, agora ele está tomando um gin tônica aqui e assimilando os 3 pontos do Tricola, líder da chave, uma chave fácil até agora, mas acho que teve muito mais notícias positivas que negativas, falando sério dessa partida para o São Paulo. Hora de falar sobre Lucas Moura e o namoro com o São Paulo. Que o Lucas Moura vai jogar no Tricolor e se é líquido e certo, mas, ao que parece, isso não vai acontecer na metade do ano, quando ele deixará o Tottenham. O contrato do time inglês com o Lucas Moura não foi renovado e, inclusive, o Lucas já tem recebido várias propostas / sondagens. São 6 países diferentes que demonstraram a intenção de contratá-lo, dificultando muito a situação do São Paulo, que hoje não tem capacidade financeira para concorrer com esses grandes clubes. Entre eles, o Everton da Inglaterra. A vantagem do Tricolor é que o Everton hoje é o penúltimo colocado da Premier League, muito ameaçado de rebaixamento se cair. Imagino que não vai ter capacidade de contratar o Lucas Moura para a temporada de 23-24. Só que tem times da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, do Catar e da Arábia Saudita também interessados no jogador. Lucas Moura, que tem só 30 anos de idade e já deu a entender que gostaria de ficar mais 1 ou 2 temporadas no exterior antes de voltar em definitivo para jogar pelo São Paulo até encerrar a carreira. A pergunta que eu queria deixar para você, torcedor do Tricolor, é: vale a pena esperar o Lucas Moura? Eu esperaria. E aí, pessoal, vencemos aí no final, mas vencemos com 1 a menos. São Paulo aí consegue sua primeira vitória no Paulista e muitas boas notícias, né? Para começar, o Rogério Ceni fez boas mudanças durante o jogo. Uma crítica que eu fiz e muitos fizeram em relação ao Rogério Ceni
no ano 2022 inteiro. Fez boas alterações, São Paulo melhorou, e mesmo com a menos, com a pataquada do Pablo Maia, o primeiro cartão amarelo, reclamação boba, e depois um carrinho que seria fácil também pro cartão vermelho, muito sem noção, prejudicou a equipe, mas mesmo assim o São Paulo se virou e esboçou o meio campo dos sonhos, né, digamos assim, né, que foi o Mendes e o Galopo, esse autor do gol da vitória. E sim, boas notícias. Acho que é um jogo hoje a gente espera muito mais boas notícias do que, né, críticas, né? Claro, críticas a gente ainda tem bastante. O pós-jogo do Rogério Ceni pedindo de jogador porque é lateral esquerdo, que é reserva. O Caleri nunca está satisfeito. Espero que, se consiga, esses jogadores acabem essa ladainha de tá faltando isso, tá faltando aquilo, porque já deu, né, pessoal? A verdade é essa. Ainda falando sobre o jogo começa com o São Paulo de vantagem, né? Rapidamente, São Paulo tá no primeiro gol contra o Ferroviária. Ao meu ver, faz um bom primeiro tempo, tem oportunidades e tal, não é aquele tempo maravilhoso, mas comparado ao primeiro jogo superior, depois no segundo tempo a coisa embala e aí o São Paulo empata e vence o jogo. Curiosidade, né? O gol de empate é do David. Que bom, né? É o que eu falo, a gente critica a vida de jogador, critica a técnica, mas a gente torce pro São Paulo, né? Vestiu o manto, a gente vai torcer. E o David foi lá e empatou a partida com um bom passe do Jackson Mendes, aí pegou o Vinícius, que cruza na medida para atacante. O São Paulo continua e tem chances aí com o Caleri, e a Ferroviária também teve. O Rafael vai muito bem. Então, assim, são boas notícias. Do gol ao ataque, esperamos aí que o Rafael resolva esse nosso problema no gol. A nível de defesa, o Alan Franco ainda precisa de mais um tempo. A gente já viu o Alan Franco e Ferrarese, com Igor Vinícius e Wellington na lateral. Com relação à opinião do comentarista ESPN, eu discordo. Acho que o Wellington é um bom lateral esquerdo, não é magnífico, mas é um bom lateral. E hoje conseguiu no mercado um lateral para vir para chegar a ser titular. Quem? Porque tem que ser bom, bonito, barato, né? Quem? No meio campo, acho que um banquinho pro Pablo Maia, né? Dar um tempinho, né? Dar uma respirada seria uma boa. Agora você tem opções para isso. E é o São Paulo que fez uma boa partida. A nível de Luciano, eu acho que quando a equipe adversária dá mais espaço, ele aparece mais. Contra o Ituano muito fechado, teve muita dificuldade. Contra o Ferroviária foi um jogo diferente, ele apareceu mais. E aí a estreia do Mendes, cara, parece que estava em casa, né? Esperamos que continue e melhore, desenvolva. E falando ainda de São Paulo, o Wellington Rato de novo bem. Outro também que a gente criticou a contratação, mais pelo nível de jogador, mas que sempre quis vir para o São Paulo, então isso é bacana, né? Isso é um plus. E foi bem de novo. Caleri, como sempre, chato lá na frente. Então, assim, é o São Paulo aí que nos deu, como coloquei na capa do vídeo, uma faísca de esperança, né? Só que agora tem 3 rodadas duríssimas, né? Palmeiras, Portuguesa e Corinthians, 3 clássicos. Um no Allianz Arena, 2 no Morumbi, mas ainda assim, 3 jogos aí que o Rogério Ceni vai ter que quebrar a cabeça. Porque a pressão no São Paulo, como sempre, foi altíssima, né? Então, não tem jeito. Mas veremos. Deu uma esperança para 2023. Não foi um jogaço, mas Mendes, Alan Franco, o perfil mudou, o time mudou. A esperança é que 2023 seja totalmente diferente de 2022. Já foi um pouco diferente ontem. A começar pelas alterações do Ceni. O Ceni alterou bem. Ceni que normalmente altera para pior, dessa vez alterou para melhor. Então veremos. Agora, fechando o vídeo com relação ao Lucas Moura, você pode criticar e tal, a vinda dele pro São Paulo, mas com essa idade, se ele pudesse vir pro São Paulo, mas ele ficou machucado. Ele ficou machucado nesses últimos meses, mas geralmente ele não é um jogador que se machuca tanto. Então seria uma baita contratação, uma baita. Mas é uma negociação que só depende única e exclusivamente do Lucas. Porque o São Paulo não tem bala na agulha para pagar o que ele recebe. Tem que vir por muito amor, com muita vontade de voltar a jogar no São Paulo. Agora, se vem, é titular super, hiper, mega absoluto. O Rogério Ceni já falou que dá 10 e dá aquela sadeira de capitão.
Mas por enquanto, o nosso momento atual é de David e companhia. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixar aquele likezão, tá ok? E meu amigo, essa semana agora é vídeo diário, porque vai ter muita notícia do nosso tricolor. A começar que hoje é sexta e domingo tem Palmeiras e São Paulo no Alex. Então não deixe de ficar ligado no canal, tá ok? Saudações tricolores e uma ótima sexta-feira a todos, até porque nós vencemos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.